Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa conta reserva. Naturalmente, não há aqui o mesmo engajamento que a conta anterior, né? O número é bem menor, mas o que importa é que a gente vai tentar trazer para vocês aí o esclarecimento de muitas informações, tá bom? Esperar a Thaís chegar para a gente começar a fazer aqui uma abordagem sobre esses acontecimentos, né, dos últimos dias e até que ponto isso tem embasamento de fato na Constituição brasileira ou não, né? Então a gente vai explicar para vocês para que vocês possam compreender um pouco mais dos nossos direitos, né? No Brasil quase sempre a gente só sabe dos nossos deveres, né? E muito pouco dos nossos direitos. Então, hoje a gente vai falar então sobre os nossos direitos e os nossos deveres. Deixa eu chamar a Thaís. A Thaís já está aqui. Já vai entrar aqui. Ah, muito bem. Boa noite, dona Thaís. Tudo bom? Peraí que apareceu um negócio aqui. Agora sim. E aí? Tudo tranquilo e você, como é que tá? Tudo bem também? Muito bem. Hoje a gente tem que se acostumar com números bem menores, né? É, Na minha conta reserva, a gente tinha lá no outro perfil em torno aí de 20 mil pessoas acompanhando, né? E o objetivo deles, de fato, é esse, né? É tirarem esse engajamento, tirarem essa possibilidade das pessoas de poder levar informação, de esclarecimento. Então, eu já quero sugerir para a nossa audiência, aqueles que não conhecem o livro, nunca leram, o livro do George Orwell, 1984, inclusive o Big Brother, né, foi inspirado nesse livro, claro, de forma muito tosca, mas naturalmente o que a gente está vendo é o Big Brother da vida real, né? O grande irmão do livro do George Orwell. E nós estamos sendo vítimas disso, né? Por isso estamos procurando formas alternativas de conseguir levar informação para vocês, levar conhecimento, levar fatos que possam fazer toda a diferença no dia a dia, na vida de vocês, tá? Então a gente vai tentar aqui dentro da medida do possível. Entenda uma coisa, nós estamos vivendo uma ditadura, tá? Então nós temos duas alternativas. Ou a gente bate de frente, como muitos fizeram, e aí vão nos calar, nos prender, e aí a gente não vai poder fazer nada, tá? E a outra forma é usarmos algumas estratégias. São essas estratégias que nós temos e é o que temos para hoje. Os recursos que nós temos são esses. Vamos lutar com os recursos que nós temos, tá bom? Então vamos começar aqui a consideração. Se vocês puderem compartilhar essa live, naturalmente, quanto mais pessoas estiverem presentes aqui, mais pessoas serão beneficiadas, né? Então compartilhem essa live aí com o maior número possível de pessoas. Eu posso dar um tempinho aqui para vocês. Se quiserem fazer isso, né, enviem para pelo menos aí umas 10 pessoas que, dessa maneira, outras pessoas possam chegar aqui, tá bom? A gente vai começar a consideração já enquanto vocês vão fazendo isso. Eu vou dar aqui as minhas boas-vindas formais para a advogada Thaís Muquice. E, Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero que você fale aí, primeiro, só parafrasear um pouquinho qual que vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje. então,
Boa noite a todo mundo. Obrigada por estarem aqui, né? Foi o que a Dalex falou, a gente tá tendo que fazer tá tendo que fazer um bate-papo de uma forma diferente, né? Para poder levar a informação para vocês, sem que a gente se prejudique, né? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. E aí hoje eu trouxe para vocês um inciso do artigo 5º da Constituição Federal, que eu queria tratar com vocês. A gente vai ler a Constituição? Vai. Mas hoje, em especial, eu vou dar atenção a esse inciso 5º e nós vamos partir para audiência de custódia, tipos de prisão, tá? Vamos fazer um contexto aí e vamos ler um pouquinho do Código de Processo Penal, né? Vocês vão aprender, vão pesquisar, né, o Código de Processo Penal na internet, tudo direitinho e tudo gratuito para vocês. Legal, pessoal. É importante que a gente faça esse debate, que a gente faça essa discussão, porque vocês acompanharam nos noticiários nos últimos dias algumas ações que foram tomadas aí envolvendo o Poder Judiciário e envolvendo cidadãos comuns, né? E aí é importante que você que está do outro lado compreenda. Pô, o Bolsonaro está junto com a gente, tá lá. Menino, ele entrou aqui, ó, presta atenção, olha só. E aí, Bolso? Ele entra... Saiu. Então, assim, o objetivo aqui, gente, é fazer com que vocês entendam o que a Constituição fala, tá? Sobre, especificamente, algumas ações. Então, vamos falar sobre essa. O artigo 510, Thaís? É isso? Não, você abre aí, ó, para quem não sabe ver, seria interessante vocês acompanharem a gente, lendo a Constituição também, tá? Abrindo o Google e coloca só assim, CF, da Constituição Federal. O primeiro site vai abrir do Planalto e vocês vão poder acompanhar a leitura da Constituição Federal. Eu acho importante, Adalex, a gente começar essa leitura lendo o preâmbulo da Constituição Federal. Eu acho bacana. Vamos lá. Vamos lá, então. Cadê minha Constituição aqui agora? Achei. Mas se você colocar CF aí, é fácil. É que assim, eu acho que uma grande parte não vai conseguir fazer isso agora, porque naturalmente está acompanhando a live, né? Mas em seguida, quando terminar, vocês podem fazer essa consulta. A gente vai simplificar e trazer aqui algumas dessas informações, tá? Então vamos lá, vamos aqui para o preâmbulo, que diz o seguinte, ó. Importante, gente, ter esse entendimento, porque a Constituição, ela é a nossa referência, né? Ela é o nosso mapa, ela é o nosso guia. Então, tudo deve, precisa e é necessário que parta da Constituição para os fatos, e não o oposto, né? Não são os fatos que determinam a Constituição, mas é a Constituição quem deve reger, organizar, transformar, julgar os fatos, né, das relações humanas. É isso que deve acontecer. O preâmbulo diz aqui, ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, vejam, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, meu Deus, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Só o preâmbulo aí, a gente já poderia fazer o programa inteiro. Só o preâmbulo, né? Veja o que é a Assembleia. Então, para o nosso ouvinte entender, houve uma Assembleia Nacional Constituinte. Um grupo de várias pessoas
de vários segmentos, envolvendo políticos, pessoas do direito, Vários juízes, setores, enfim, na verdade. é isso. Várias pessoas se juntaram e construíram a várias mãos o que hoje nós chamamos de nossa Constituição, tá? Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela criou aquela frasezinha, lembra que a gente está acostumado a ouvir aí, o chamado Estado Democrático de Direito? Então, o Estado Democrático de Direito nada mais é do que as relações humanas sendo regidas por uma ordem, por leis. Essas leis você encontra onde? Na Constituição Federal do país. Isso é fundamental que a gente consiga compreender. Dito isto, Thaís, vamos para os Então, princípios fundamentais? não, aí nós vamos fazer o seguinte. Esse preâmbulo aí, muito se discutia se ele tinha, a gente poderia considerá-lo como um mandamento, né? Aplicá-lo como se fosse uma lei ou não. Não se aplica ele como lei, ele é só um preâmbulo mesmo, não tem força de lei, mas ele já fala. Aqui veio a Constituição Federal. Aqui ela veio, aqui ela se propõe. Veja que ela fala de direitos sociais, fala de liberdade, fala de segurança de bem-estar, né? Então, por isso ela é considerada a Constituição Cidadã. Só para todo mundo lembrar, ela é de 1988, essa Constituição Federal, tá? E aqui também muito se questionava, porque tem aí a frase sob a proteção de Deus. E aí ficavam falando, nossa, se o Estado é laico, por que que tem Deus lá? Não tem problema nenhum. Isso daí foi só uma homenagem dos parlamentares e das pessoas da sociedade que fizeram, né? Porque a maioria das pessoas que mora, até reside aqui no país, é cristã, então nada contra outras religiões e também não temos uma religião oficial. Então quer dizer que o nosso país nós somos um Estado laico, cada um tem o direito de ter sua religião ou até mesmo não ter. Isso foi só uma colocação aqui dos parlamentares. Daí, eu acho importante o seguinte, eu vou ler rapidamente aqui um texto para vocês entenderem por que que a gente está aqui, lendo a Constituição com vocês e explicando a lei para vocês. Nós somos, nesse momento aqui agora, que eu estou vendo aqui, 1.526 pessoas, tá? A gente queria mais pessoas, queríamos muito mais, né? A gente não está aqui para ganhar like, nem nada disso. A gente está para passar conhecimento. Mas vamos, com essas pessoas que estamos aqui, vocês vão entender o texto rapidinho que eu vou para vocês. O nome do texto se chama Estrelas do Mar. Quem quiser depois pode pegar na internet esse texto, que é muito bacana. É mencionado no livro do professor Guilherme de Souza Nutti, aqui que ele fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele fala aqui dessa coisa de que ele sabe que nem todo mundo vai ter acesso a esse livro, né? Mas aí ele ilustra da seguinte forma. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar da areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Aí perguntou o escritor para o menino, por que você está fazendo isso? Aí o menino disse, você não vê? A maré está baixa, o sol está brilhando. Elas vão secar e morrer se ficarem aqui na areia. E aí o escritor se espantou e disse, meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano e a maioria vai perecer de qualquer forma. E o jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para essa aqui, eu fiz a diferença.
Então, naquela noite, o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. Pela manhã, voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e juntos começaram a jogar as estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Sejamos a diferença. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando as estrelas do mar e está jogando de volta. E todos vocês aqui, vocês vão fazer a diferença. Todos nós vamos fazer a diferença. É por isso que a gente está aqui, tá? Então, eu li aqui, vamos, Adalex, para o artigo 5º da Constituição, inciso 42. Tem muitos incisos. O artigo 5º ele é muito grande. Senhora, vamos lá. Eu estou tentando rastrear aqui os comentários aqui do pessoal. Para variar, tem uma galera aí que... Vocês gostaram do texto? Tem um. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 4. Você quer que eu abra aqui para ler? Dá uma lida aí para gente. Ok. Vamos lá. O artigo 5º diz: dos direitos e garantias fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Isso, aí você tem aqui 12 capítulos, né? 12 não, tem mais, né? Não, tem um montão de incisos. Agora, só para vocês entenderem, a gente tem o artigo, o caput, que é a cabeça do artigo, que o Adalex acabou de ler, e agora nós vamos partir para o inciso 42. Não. 42? 42 não. É 57. Estou em romano, estou muito ruim. L. 57. Qual que é? 57. LV. L57. LV2, né? Isso. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatório. Curioso, né? Porque isso foi usado muito a favor de um sujeito que e a Suprema Corte Brasileira também utilizou. Então, sempre que tinha um sujeito como Renan Calheiros e outros criminosos aí, eles diziam: você não pode falar que ele é criminoso, como eu acabei de falar. Porque o artigo 50, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, exceto se esse alguém for o Bolsonaro. Essa parte eles não está ali, mas eles leem assim quando eles vão ler esse artigo. Então, a Suprema Corte, quando vai ler isso aí, eu acho que eles falam. Enfim, vai, eu já estou... vamos focar. Eu não aguento. Vai lá. Aí, aguenta as pontas aí. Vamos lá. Ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Vamos parar aqui. O que é trânsito em julgado para as pessoas entenderem? Trânsito em julgado é quando o processo acabou, finalizou, não cabe mais recurso nenhum. Acabou, né? Aí sim, se acabou, não cabe mais recurso. E a pessoa foi considerada culpada, aí tudo bem ela levar esse nome de culpado, tá? Falando de forma prática, é isso aí. Então, antes disso acontecer, ela não pode ser considerada culpada até o trânsito julgado, até não ter recurso mais. Isso aí, dentro do direito, a gente chama de princípio do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, sempre a favor do réu. Então, por isso, por exemplo, quando eu faço júri, eu falo para os jurados assim: se vocês têm uma dúvida de que essa pessoa aqui cometeu esse crime ou não, se vocês têm um pingo de dúvida, que vocês absolvam, entendeu? Porque tem que ter certeza absoluta que aquela pessoa é culpada para poder
tem que ter prova de materialidade, que a pessoa cometeu o crime, tem que ter tudo para essa pessoa ser Ah, entendi. condenada. Agora eu entendi. Aqueles manifestantes que estavam lá em Brasília têm provas absurdas, concretas, tudo está muito claro para mim, entendi. Faz todo sentido o que você está dizendo aí. Eles conseguiram provas incontestes, né, daquela galera. Além, olha só, além da prova inconteste, como você falou, o finalzinho de sentença penal condenatória. Ou seja, isso quer dizer que você tem que ter passado por um processo com contraditório, ou seja, ambas as partes falam, e ampla defesa. Só que no direito criminal, por exemplo, você, além da ampla defesa, você tem a amplíssima defesa. Porque você tem todos os direitos de se defender, porque a gente está falando aqui, processo criminal, cerceamento de liberdade. Então, inclusive, vocês podem até achar um absurdo, mas vocês vão ver isso em uma maioria dos livros de direito, inclusive num processo criminal, como a gente está falando de amplíssima defesa, você pode até mentir, você pode fazer o que você quiser. Você pode ficar em silêncio, você pode falar, você pode mentir, você pode fazer o que você quiser, por causa do princípio da amplíssima defesa. Mas, para você ser considerado culpado de alguma coisa, tem que ter um processo, tá? Ótimo, Thaís. Isso é legal. Então vamos lá para a nossa audiência entender. Vamos lá, gente. O que é que a Constituição, nesses incisos que nós estamos lendo aqui, do artigo 5º da Constituição, está dizendo o seguinte: o sujeito foi pego estuprando uma pessoa, foi preso estuprando ela, beleza. É um crime, está lá, é prova. Esse sujeito, esse vagabundo, esse pilantra, enfim, tal, ele tem direito a um processo. Tem que ter um advogado para defender esse vagabundo e tem que ter a promotoria, enfim, o pessoal para trazer a acusação, aquela coisa toda. E aí esse sujeito vai ter direito a explicar quais são as razões, os porquês dele ter cometido aquele crime, e aí vai ter o contraditório. Dito isso, há um juiz, que esse juiz vai ouvir os dois lados da moeda, como um jornalista, em tese, os jornalistas deveriam fazer, né? Isso não acontece, infelizmente, raríssimas exceções, e aí o juiz vai lá e traz uma sentença, né? Ele dá um resultado, um veredito, uma pena, se for a situação ali, se for o caso. Perceba, é isso que diz a Constituição brasileira. Adalex, e se isso não for feito, é um desrespeito claro à Constituição brasileira. Ah, e fulano e Beltrano que não aconteceu isso. Pois é, quem está fazendo isso está desrespeitando a Constituição brasileira. Tá? E o que vai ser feito com esses que desrespeitam a Constituição brasileira? Aí depende. Depende de quem está desrespeitando a Constituição brasileira. Entendeu como é que a coisa é complicada aqui no Brasil, como é que as coisas são difíceis? Mas seguimos. Acho que é importante vocês entenderem isso que nós estamos falando. Então, entendido esse princípio da Constituição Federal, só para vocês saberem, eu vou evitar ao máximo falar termo técnico, que está aqui caído. Esse terminho técnico, eu vou ter que falar para vocês. O artigo 5º, tem outros também, mas vamos falar do 5º. O 5º da Constituição Federal, ele é enorme. E ele é uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É aquilo que eu não posso modificar. É aquilo que eu não posso tirar da Constituição Federal. Então, eu não posso modificar, não posso tirar essas regras. Essa aí que, por exemplo, a Alex acabou de ler, eu não posso tirar ela. Uma PEC, eu não posso tirar, entendeu? Então, tudo que é cláusula pétrea, e tem alguns artigos na Constituição que são, eu não posso mexer. Então, isso é uma coisa que não posso tirar da lei. Então, e o juiz, ele tem que ser imparcial e tem que dar toda essa ferramenta, inclusive no direito criminal, por exemplo, você tem direito, mesmo, claro, lógico, tendo um crime, você tem direito à defesa. Como eu falei, a amplíssima defesa. Quem é que vai te defender?
um advogado. Ah, mas aí o cara não tem dinheiro para um advogado. Defensoria Pública está ali. Ah, mas aí ele tem que entrar em contato com a defensoria. Se ele não estiver inerte, o direito, olha como o direito penal, ele está bem legal aí nessa parte. Se a pessoa não se manifestar, e vamos supor que Thaís, o pessoal está reclamando do som que está cortando o seu som. Acho que é uma coisa na internet. Veja se melhora um pouquinho aí. Quando a Thaís vai ver a questão do som dela, deixa eu lembrar para vocês, pessoal, para quem está chegando agora e para quem está acompanhando, essa é uma iniciativa que nós tomamos, tá? Para que vocês possam ter mais consciência, ter mais noção, ter uma compreensão mais abrangente ali dos nossos direitos. Porque no Brasil, nós somos cobrados 24 horas pelos nossos deveres, né? Mas os nossos direitos não são respeitados porque a grande maioria de nós não conhece esses direitos. E talvez por desconhecimento, por falta de conhecimento, esses direitos acabam não sendo cobrados e aí essas pessoas deitam e rolam em cima do povo brasileiro por essa falta de conhecimento, entendeu? Então, assim, é uma iniciativa justamente nesse sentido, tá bom? Muita gente dizendo, olha, tá muito legal, a gente está gostando aqui, o som tá bom, muita gente agradecendo a iniciativa aqui, está dizendo que é uma nação celeia, alguns estão falando e tal, enfim. Então, muita gente dando parabéns para a gente, outros falando que o áudio está muito bom. Enfim, vamos continuar. Vamos ver se o áudio da Thaís melhorou um pouco. Continua aí, Thaís, por favor. Do modem, a internet aqui está do ladinho. Melhorou um pouco? Picota um pouquinho, mas continua. Vamos ver o que o pessoal vai dizer aqui. Então tá. Então, vamos lá. Então, dito isso que a gente acabou de ver, né, a pessoa precisa de... E se, por exemplo, se ela permanecer inerte, se ela estiver já na cadeia, por exemplo, não tiver como contactar um advogado, o próprio juiz vai mandar esse processo para a Defensoria Pública. Tá? Então, ninguém vai ficar sem defesa no processo. Dito isso, vamos partir para os 3 tipos de prisão provisória que nós temos aqui. Eu tenho que lembrar a vocês que a prisão, tá, aqui no Brasil, ela é assim, o que a gente chama de última ratio, ou seja, é a última ferramenta que você faz para poder impedir a pessoa de cometer novos crimes e puni-lo por aquilo que ele fez. Tá? A prisão, o cerceamento da liberdade, tá? Só para vocês entenderem, é a exceção. A regra é a liberdade. Eu não vou ficar, por exemplo, julgando, mas o pedófilo, mas... Não vamos entrar nessas questões aqui. A regra é liberdade. Ou seja, para que a nossa audiência entenda, você só aplica a quimioterapia no último caso. Isso aí. Quando não tem mais nenhum outro recurso, quando você faz tudo possível, tomou remédio, não adiantou, toma um remédio natural, não adiantou, fez massagem, não adiantou, fez yoga, não adiantou, fez acupuntura, não adiantou. Então é o seguinte, agora, meu amigo, tem que ir para quimioterapia e tem que tomar aí essas sessões grandes. Você pode tomar 20 sessões, 30 sessões, 40 sessões. Então, via de regra, a prisão ela é o último recurso para coibir o crime, porque ela priva o ser humano daquilo que ele tem de mais importante, que é a sua liberdade. Tá? O grande detalhe é que estão nos prendendo e nos manter... Parece contraditório, mas não é, tá? O que estão fazendo nós estamos livres e presos. É uma liberdade vigiada. Nós estamos cativos. Porque, embora tenhamos liberdade de trânsito, de sair, eu posso ir no mercado, eu posso ir no açougue, eu posso levar minha filha na escola, eu posso buscá-la, eu posso ir num restaurante, eu posso comer uma pizza e tal, mas eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso exprimir o meu pensamento, a minha opinião sobre determinadas pessoas, determinados grupos e sobre pessoas específicas. Isso não existe na Constituição brasileira. Isso não existe. Tá?
A Constituição brasileira, ela permite que eu fale, que eu diga aquilo que a minha mente consegue ler, que eu consigo visualizar. Mas estão nos prendendo, estão desrespeitando a Constituição à medida que querem nos oprimir, não nos permitindo falar aquilo que os nossos olhos veem. Certo? Então, é exatamente. Nós temos, a gente tem que levar para vocês que temos o direito de nos manifestarmos, né? Tratando da questão criminal, que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, dito isso, nós vamos para 3 tipos de prisão provisória, tá? Que são medidas, tá? Bom, eu disse aqui no artigo 5º que você só vai ser considerado culpado e aí sim pagar pela pena ou preso ou dando multa, seja de que forma for, após o trânsito. E disse também que a liberdade... Então, o juiz é fazer o máximo possível para manter a pessoa livre, caso ela venha a ser acusada de uma coisa. Mas temos algumas ferramentas, tá, para e determinadas situações, como, por exemplo, aquelas que estão lá no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, depois a gente vai ler, que é o caso, por exemplo, da prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão que ela não tem tempo determinado, tá, para você ficar preso, e ela tem que ser revista a cada 90 dias. Você não ficar também eternamente preso, tá? Ficar eternamente preso. Então, essa prisão preventiva você aplica ainda no curso do processo, porque esta pessoa ou ela pode fugir, ou ela pode implicar em algum problema de ordem econômica, tipo lavagem de dinheiro, alguma coisa desse sentido, ou ela pode voltar a praticar novos crimes, né? E aí nós vamos começar a entender, porque a gente dizem, vamos esclarecer isso de uma vez por todas, e não tem problema nenhum dessa coisa, que a situação do está aí. Eu tenho que falar isso para vocês. Tem gente que atirou muita pedra no Nunes Marques, né? E daquele ministro que... O Mendonça. Tem gente que atirou pedra. Ah, porque ele soltou o Cabral. Vocês vão entender, tinha que soltar. Se eu sou ministro ali, eu também tinha que soltar. Entender por quê? Os processos dele não andavam. Não andam. E ele já estava preso há muito tempo, que é 5, 6 anos, né? Preventivamente. Ele não tem trânsito em julgado. E a prisão preventiva, ela não pode servir como pena. Ela tem que segurar a pessoa para poder ela não atrapalhar o andamento processual. Mas até porque o nome, até no português, né, é prisão preventiva. E é uma prisão provisória. Ele não pode ficar preso provisoriamente. O que as pessoas têm que fazer é cobrar celeridade. E eu estou falando do judiciário como um todo, né, da sua cidade e tal. É cobrar celeridade para julgar os processos, para que isso não aconteça. Porque se os processos dele tivessem andado e se ele tivesse sido condenado com trânsito em julgado, aí sim ele teria, né, a cadeia ou a pena, ou se ele fosse inocentado, ir embora para casa. O que não pode é ele ficar preso esse tempo todo de forma preventiva. Isso que as pessoas têm que entender para poder as pessoas dão decisões sem saber do que dizem. Entendeu? Então, essa é um tipo de prisão. A outra é a prisão temporária. A temporária, ela não está nem no Código de Processo Penal. Ela está na Lei 7960 de 89 e ela é uma pena mais rápida, é uma prisão mais rápida. Você fica 5 dias, podendo o juiz prorrogar ela por mais 5 dias. Mas por que existe essa diferença? Porque na prisão preventiva, eu já sei que você cometeu o crime. Eu já sei da materialidade, já sei onde está a arma, eu já sei.
mas eu preciso prender você, porque se eu te soltar, eu acho que você vai cometer crime de novo. Porque tem todo o indício. Vamos supor que você já tem uma passagem e já cometeu vários delitos. Na temporária, a prisão temporária, na verdade, é para o delegado que preside o inquérito, que quem preside inquérito é delegado, vocês me entendem? Para o delegado ganhar tempo para ele juntar o indício de materialidade, né, e do crime, que você cometeu o crime. Então, aqui na temporária, o delegado está tipo assim, eu acho que foi você, tudo indica que foi você, mas eu vou ver. E aí ele pede uma prisão temporária, você fica 5 dias preso, podendo prorrogar por mais 5 para o delegado correr e achar realmente aquilo que ele deseja, que é a prova, ou da sua inocência, ou da sua culpabilidade. Se ele achar a prova da culpabilidade, ele vai fazer uma representação ao juiz e vai pedir que a temporária seja convertida em preventiva, que é o terror de todo mundo, porque a preventiva não tem data para ir embora, né? E tem que ser revista a cada 90 dias. E se o delegado não achar nada, não conseguir achar, não conseguir provar, eu sei que foi você, mas não consegui provar, vai ter que liberar. Então, essa é a diferença de temporária e preventiva. E tem a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, eu não preciso nem dizer o que é, né? Você pega o sujeito ou com a mão na massa, praticando o delito, ou logo após, né? Ele está, por exemplo, fugindo da polícia, é logo após, não é um dia após, nem 2. É logo após, a não ser que... Ô, Thaís, eu vou ter que colocar você em maus lençóis, assim. Desculpa, eu não consigo ver tudo isso e não falar nada. Então, vamos lá. Eu vou te perguntar, você responde se quiser. Tá? Mas é o seguinte, depois dessa tua explicação aí, aonde é que a prisão do cacique Sererê, do pastor, se encaixa nessa coisa do direito? Então, aqui, ao meu ver, analisando a lei, eu não consigo vislumbrar um crime cometido, para começar, né? Um crime cometido, e eu não consigo vislumbrar a questão do cerceamento da liberdade. Como eu disse, o cerceamento da liberdade é exceção e não regra, né? Então, olhando para a lei, eu não consigo vislumbrar isso, entendeu? Não é o que a nossa lei diz, só isso. Eu não estou criticando ninguém, cada um faz seu trabalho, mas a lei me diz que isso é inconstitucional, ou seja, não está na lei. Tá? Ok. A pergunta seguinte, naturalmente, é: e aí? E essa galera que está presa? E o Sererê, e o pastor? Se não tem previsão na Constituição, se não tem previsão legal, e aí? O que eles fazem? E aí, certo, segundo a Constituição, segundo o Código de Processo Penal, essas pessoas deveriam ser soltas, né? E se tivesse, né, essas pessoas são acusadas de algum crime, né? Então que elas tomem ciência para poder elas se defenderem, para a gente ver aí o contraditório, a ampla defesa, ter um processo na jurisdição correta. Porque, a meu ver, aqui a Constituição nos diz que a jurisdição também está errada, né? Eles não têm... uma coisa que nós vamos consertar aqui agora também é o seguinte: as pessoas costumam muito falar em foro privilegiado, a televisão muito fala isso. Tecnicamente, esse nome está errado. É foro por prerrogativa de função. É porque você ocupa determinado cargo, aí sim você tem um foro que eles dizem privilegiado, mas não é privilegiado, é porque assim manda a lei, né? Você ocupa determinado cargo, você vai ter que ser julgado em determinados tribunais. Por exemplo, se eu cometo um crime aqui na minha cidade, eu vou ser julgada aqui na minha cidade, na minha comarca, e não, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça direto, ou pelo STJ direto, ou pelo STF direto. Não é assim que funciona, entendeu? Ou seja, essa é mais uma daquelas... Isso aí. Isso aí.
Beleza, mas então, ok. Isso também não está certo. É, Não está certo. antes, A não. pergunta, a pergunta é: vigia ou vigia? Então, olha só, nós temos. Quem é que vai? Beleza, o sujeito foi lá, o vigia errou. Ele devia estar acordado, ele estava dormindo, e aí roubaram as coisas lá da sua empresa. Você contratou o vigia. E agora? Você recorre a quem? Porque o vigia devia te proteger, a lei está aí, beleza. Mas quem devia te proteger está te solapando, seus direitos estão sendo negados. E agora? É esperar a boa vontade de quem? Nesse caso, se forem ações da Suprema Corte, entra a questão do Senado. E aí a gente entra num assunto que muita gente tem perguntado aqui, Thais. Eu fiz esse questionamento para você, mas preciso já responder aqui o que as pessoas estão perguntando, que é o seguinte, veja, entenda uma coisa. Existe alguém que vigia ou vigia. Esse alguém aqui para a gente, que vigia ou vigia, é o Senado. Então, se vocês entenderem que a eleição para presidente do Senado é hoje a eleição mais importante que nós temos, então é isso que vocês podem fazer: pressionar os senadores. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo, escolhi os senadores, não vou mexer com os petistas porque não vai adiantar nada, vou perder meu tempo, tá? Mas já olhei quem são os que votam, até o Gustavo Gaia criou ali se quiser até disponibilizo isso, tá? Uma página. Nessa página, ele mostra quem vai votar no Rogério Marinho, quem não vai votar, e os que estão indecisos. Então, eu peguei todos os que estavam indecisos, fiz uma lista e comecei a mandar mensagem e comecei a colocar no meu Instagram. Como o meu Instagram, o principal, eles diminuíram o alcance, muita gente não está me encontrando mais, e receberam um monte de mensagem. Eu não me encontro no Instagram, então tive que vir para cá. Mas vocês podem fazer isso. Eu vou fazer com esse perfil aqui, e vocês podem fazer isso. Então, o que pode ser feito hoje para ter um reequilíbrio dos poderes? Eleger o Rogério Marinho. Eleger o Rogério Marinho. Eleger o Rogério Marinho. É isso que precisa ser feito nesse momento. Entendam isso. Vai lá no Romário, na Mara Gabrilli, vai lá no Cajuru, que é um sujeito. Eu sei que é duro você engolir um sujeito como aquele Cajuru, mas são esses caras. São as armas que nós temos. Então não dá para a gente ficar. Confúcio tem uma frase que eu costumo usar, sempre que eu vejo alguém reclamando de alguma coisa aí, e não fazendo nada, então criticando o que a gente faz, eu costumo responder assim: ó, melhor do que reclamar da escuridão é acender uma vela. Então essa coisa de ficar reclamando e não fazer porcaria nenhuma, isso não leva ninguém para casa. Tá? Então, o que deve ser feito? Tome uma ação. A única coisa capaz de mudar a realidade é ação. Só isso. Né? Pensamento sem ação tem um nome: ilusão. Então, saia dessa coisa da ilusão. Vamos para a prática. A prática é comprar os senadores da República para votar no Rogério Marinho. É isso que tem que ser feito nesse momento. E olha só, deixar claro, a gente não está fazendo motim, não tem ninguém fazendo balbúrdia. Não é isso, não. O que a gente está falando aqui é o seguinte: vocês têm o direito de pensar o que vocês quiserem pensar e ter a opinião de vocês, para ver se o que a gente está vendo dentro da lei está sendo cumprido, né? E se vocês não acharem que está sendo cumprido, ou acharem, vocês têm o direito também de achar, se vocês não acharem, vocês têm que entender que o meio de resolução disso daí é agora focar na eleição da presidência do Senado Federal, que é a única coisa que pode ser feita, se vocês pensarem. Agora, que vocês têm que ter livre direito aos parlamentares, sim, porque eles são nossos representantes do povo. Então, não tem problema nenhum em pedir para alguém ligar para algum parlamentar, entrar em contato pela rede social, cobrar qualquer coisa que seja, não é só isso. Cobrar o que for. Vocês têm o direito de fazer, porque eles estão ali nos representando, né? Então, isso daí não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, eu já falei das 3
tipos de prisão provisória, que é aquela prisão que você vai deter a pessoa, vai cercear a liberdade dela, porque ou ela foi presa em flagrante, ali né, com a boca na botija, ou logo após, né, carregando até instrumentos do cometimento do crime, por exemplo, uma arma, alguma coisa nesse sentido, ou a temporária ou a preventiva, que tem que ser revista a cada 90 dias. Tá? Isso aí para poder o processo que está em andamento não ter risco. Tá? A temporária é a fase de inquérito, presidida por um delegado. A preventiva pode ser a qualquer momento, tá? Mas tem que estar rolando uma investigação, tem que estar rolando um inquérito, tem que estar rolando um processo para isso acontecer. Não é assim, pô, eu vou prender ali porque eu achei que... Não pode ser assim, entendeu? Então, é dessa forma aí. Tem que ser tudo conforme está na Constituição Federal, que é o nosso foco. Agora, Dalex, vamos partir para o Código de Processo Penal, que é o CPP, no artigo 301. Sim, senhora, vamos sim. Deixa eu procurar aqui. Ó, o CPP, para vocês, é só botar CPP, que é Código de Processo Penal, o primeiro site que vai aparecer do governo, aí pode ler ali que está tudo atualizadinho direitinho, tá? Código do Processo Penal, parágrafo único, artigo 10, que artigo é que você quer? 301. 16. Ok, pronto. 301. Da prisão em flagrante, tá? Qualquer, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, foi aquilo que eu falei. Flagrante, pela boca na não é a autoridade policial que pode ter. Qual povo? Se vocês virem alguém cometendo algum crime, vocês podem dar voz contra essa pessoa. Tá? Então, veja que a lei penal, ela tirar a pessoa da sociedade cometendo um crime naquele momento. Por que ele dá esse poder a qualquer pessoa do povo? Porque se você está visualizando o crime sendo cometido, você pode ir ali e dar voz de prisão. Então, sempre que vocês forem ler qualquer texto, e não é só lei, né? Qualquer texto, vocês têm que prestar atenção no que por trás da intenção da pessoa que escreveu o texto. O que o legislador quis escrever isso daqui? Ele quer o quê? Solução pacífica. Ele quer sempre apaziguar. Então, se você vir alguém cometendo crime flagrante, está ali, está na sua frente, você pode dar voz também às autoridades policiais. Geralmente, o que acontece são as autoridades policiais, porque as pessoas têm medo. Quem é que vai ver uma pessoa com a outra e não, você está preso? Não vai rolar. Você vai chamar a polícia e isso vai acontecer. Mas só para vocês saberem dos direitos que vocês têm. Agora vamos para o 302. 302. Considera-se flagrante delito quem, primeiro, está cometendo a infração penal. Segundo, acaba de cometê-lo. Terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser auto da infração. E quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui não fala em tempo, né, Thaís? Não aqui a gente não fala em tempo, mas se você observar o que o legislador quis com isso, é que ele diz o seguinte, olha, ou a pessoa está cometendo a infração, ou ela acabou de cometer, tipo, ela está cometendo, estou atirando na pessoa. Ela acabou de cometer, já terminei de atirar, tá? Estou com a arma na mão aqui.
Quando ela é perseguida, fugir do local. A polícia está atrás de mim, estou em flagrante ainda. Ou sou encontrada, esse logo após, eu sou encontrada assim no dia seguinte, no máximo, com a arma do crime na mão, com a faca na mão, com o que for na minha mão, com objetos, com coisas que levam que eu realmente pratiquei aquele crime. Então tem que ser, esse logo após é logo após mesmo. Não são dias logo depois, entendeu? Nem nada disso. É logo após mesmo. Tá? Temos um caso aí no artigo 303, porque tem muita gente aí que teve uma época que falava de flagrante perpétuo, não tinha isso? Está em constante flagrância. Tem uma situação que existe, sim, essa questão do flagrante constante, que é essa do 303. Pode ler aí. Você está sem áudio. 1-0. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, olha só. Enquanto não cessar a permanência, tá? Então, o que a gente pode botar aí como maior exemplo desse artigo? Sequestro. Quando você sequestra uma pessoa, leva para um cárcere privado, enquanto essa pessoa estiver naquele cárcere, você está em flagrante delito, em permanente flagrante delito. Agora, por exemplo, é diferente de você ter, como teve certa época aí que rolava essa fofoca. Fulano postou um vídeo, está em flagrante permanente, porque o vídeo está passando direto. Não é assim que funciona. Então, num caso, por exemplo, de um sequestro, o crime está em andamento, você vai, se pego, vai ser o flagrante permanente. Agora, se não, acabou ali, cometeu o crime, acabou, não tem flagrante mais. Aí vai ter que abrir uma investigação, um inquérito presidido por um delegado para poder investigar aquela situação, entendeu? Agora vamos 304. Thaís, tem uma pergunta aqui que é muito legal. A pessoa pergunta aqui. No caso da ordem dada sendo ilegal, Tá. o agente que deveria cumprir a ordem, ele pode se negar? Olha, quando a ordem é ilegal, ele não tem nem que pensar duas vezes. Ele não tem que cumprir. Inclusive, vou além. Além de não cumprir, dependendo do caso, ele pode dar voz de prisão a quem deu a ordem ilegal. Entendeu? Porque se você comete uma ordem ilegal, você é tão criminoso como a pessoa que deu a ordem. Entendeu? Suponhamos que eu seja uma policial militar. Eu sou uma soldado e eu estou com um sargento aqui que é uma graduação, né, mais do que eu. Beleza. E então eu sou recruta, eu tenho que obedecê-lo, né? Diante da hierarquia que rege, né? Eu tenho que obedecê-lo. Aí ele vai, a gente patrulhando a cidade e tal, ele vai e encontra um desafeto dele. Chega para mim e fala, Thaís, mata aquele homem. A ordem é legal ou é ilegal? Ilegal. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso. E o senhor está preso, porque o senhor está abusando da sua autoridade e o senhor está dando uma ordem ilegal. Isso está lá no Código Penal, tá? Então, isso é o meu dever, é não cumprir. Agora, e se eu vou na pilha e cumpro? Vou lá, saio do carro, mato. Sou tão culpada quanto ele. Ele me deu a ordem, eu fui lá, fiz. Então, ordem ilegal, ela não se cumpre. E quem é que vai julgar essa galera que está cumprindo as ordens ilegais? Então, aí tem uma série de aspectos aí. De ordem civil, de ordem criminal, de ordem administrativa, que é uma série de aspectos aí, que dependendo se for servidor público, por exemplo, ele tem a sua corregedoria, que vai avaliar o caso dele. Por exemplo, você lembra daqueles policiais rodoviários federais que fizeram uma câmara de gás com um rapaz dentro de um carro? Então, eles já foram expulsos da Polícia Rodoviária Federal, responderam processo administrativo, o processo administrativo os expulsaram e agora estão respondendo na justiça criminal. É assim que funciona. Abusaram da autoridade ali,
embarcaram naquela que não tinha nada a ver, fazer uma câmara de gás para matar uma pessoa, matou, né? Ainda me parece que a pessoa tinha um problema psiquiátrico que agrava mais a pena ainda, né? E aí eles foram expulsos da corporação. Essas coisas acontecem. Tá? É assim que se resolve o problema. É complicado, né? É complicado a população, as pessoas comentando assim, e é o mesmo sentimento que o meu, né? As pessoas perguntando aqui. Essa Constituição existe onde, né? Essas É, leis, essas leis que estão aí, elas não são respeitadas. Quer dizer, a violação da Constituição, ela é diária, ela é constante, ela é a gente frequente. está aqui dando as pessoas para que elas julguem e avaliem se as coisas estão andando conforme está escrito aqui ou não. As pessoas têm que ter conhecimento disso, porque as pessoas não. Muitas das pessoas que estão nos assistindo não têm conhecimento de código de processo penal, da letra da lei, né? E eu acho que isso é importante, saber a letra da lei. Que aí vocês têm como cobrar, vocês têm como olhar e falar, peraí, isso aí está errado, gente, né? Se funciona, peraí, está lá na Constituição. Então, por isso que disse muito o seguinte, lembra do velho ditado? Tem que andar nas 4 linhas. Porque senão você, quando você sai das 4 linhas, você faz o quê? Você comete uma ilegalidade, um ato inconstitucional. Entendeu? Então, teve uma pessoa que andou nas 4 linhas o tempo todo e foi criticada por isso. Mas tem uma outra galera aí que sai das 4 linhas o tempo todo. Então, a gente precisa passar essas linhas para as pessoas. É isso que a gente tem que se... Agora, é bom que a gente lembre, pessoal, e que isso fique muito cristalino para vocês, que é o seguinte: se nós tivéssemos o conhecimento da lei, da letra crua da lei, se nós entendêssemos o que era a Constituição, se esse conhecimento que nós nos prontificamos a tentar levar para vocês, né, para o maior número possível de pessoas, se nós já conhecêssemos isso há muito tempo atrás, esses caras não estariam fazendo o que estão fazendo hoje. Eles só estão fazendo o que estão fazendo hoje porque a população realmente desconhece os seus direitos. Então, assim, tudo não está perdido, como alguns acham e alguns pensam, tá? É um processo que vai ser mais demorado? É um processo que vai ser um pouco mais difícil, mais duro? Sim, porque nós deixamos chegar numa condição que não era para chegar, né? Mas não significa que é irreversível. Não significa que não há mudança, que não há possibilidade das coisas se reverterem, tá? Quem vai determinar isso é o nosso grau de conhecimento, nosso grau de envolvimento com as coisas. Portanto, estão rasgando a Constituição? Estão. Tá? Estão desrespeitando a Constituição? Estão, sim. Mas à medida que você vai tendo consciência, a população vai tendo consciência, na hora de votar no senador, você vai entender que aquele senador, que é o cara que pode coibir essas atrocidades desses que estão rasgando a Constituição, você tendo conhecimento, você vai dizer, opa, vou votar nesse sujeito não, não vou votar nesse caboclo aí não. Veja o caso agora do Rodrigo Pacheco. Eu vi aqui algumas pessoas falando do Girão. Gente, o nosso candidato é o Rogério Marinho. Não tem Girão, não tem Moro, não tem ninguém. Entendam isso. Já estão começando a dividir as coisas aqui e tal. É para pressionar os senadores. Nosso candidato é o Rogério Marinho. Ele é que é alinhado com as nossas pautas e que ele sabe do que nós precisamos. E há um alinhamento dele com o presidente da República. O presidente da República confia nele. Então, assim, ele sabe o que tem que fazer. Ele já sabe o que ele vai fazer, inclusive, quando chegar lá. Então, assim, nossa esperança está no Senado. Compreendam isso. Pressionem, 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 pressionem os senadores aí do seu estado. Tá? Pressionem, mesmo aqueles que são petistas, ali que tem um conchavo com um Pacheco, mas assim, enche o saco desses caras da esquerda não faz isso com a gente. Vem aqui, a gente está fazendo uma live e tal, aí vem uma galera aí que não faz nada na vida e vai criticar, falar uma coisa ou outra.
enche o saco. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos também encher o saco desses caras para eles entenderem que nós discordamos, né, desse formato do que o Pacheco está fazendo com o Brasil. A gente não concorda com isso. E por isso está levando conhecimento para as pessoas saberem, poder avaliar e pedir, cobrar. Não só isso, mas como outras coisas também. Então, nada de achar, mas está tudo perdido, acabou. Não é isso. Nós temos muitas oportunidades aí pela frente. Muitas oportunidades. Que se vocês se dedicarem a estudar e aprender e saber o que tem que fazer e o caminho a percorrer, aí a chance de sucesso é muito maior, né? Do que ficar só no Rivotril agarrado e orando e sem fazer nada, né? Fazer alguma coisa nós temos, dentro da lei. Isso é tudo dentro da lei. Você ligar para um candidato, para um parlamentar, você entrar em contato com ele pela rede social, mandar um direct, mandar um e-mail, qualquer coisa. Isso não tem nada de legal. Você tem o direito de fazer isso, você está lá te representando, representando a gente, representando nosso Estado, no caso do Senado, eles têm os representantes dos estados. Então, isso não tem nada de legal. Isso eu posso falar com o meu parlamentar que eu quiser. O representante do Estado do Rio de Janeiro é quem? O senhor Romário. O meu voto não foi nele, mas eu tenho todo o direito de mandar uma mensagem para o senhor Romário, pedindo o que eu quero pedir. Pronto, é assim que funciona na democracia. Não tem nada de mais nisso, problema nenhum. E se você é do Rio, faça a mesma coisa. Se você é do Rio, vai lá no Instagram do Romário, no Twitter do Romário, marque ele e faça a cobrança devida. Então, vamos lá para o 304, que aí é fundamental as 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a esse cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Apresentado o preso à autoridade competente, pega só essa frase, a autoridade. Então, toda situação que vocês forem analisar primeiro, a autoridade é competente? É essa autoridade correta? Primeira coisa que tem que ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura. Então, eu estou falando no momento correto. No momento em que a pessoa vai presa, ela tem que ser apresentada de à autoridade. Ela não tem que ser levada para um lugar, levada para outro, ficar em determinados locais, 2, 3 dias, sem saber o que está acontecendo. Não, isso está errado. Ela tem que ser levada imediatamente. E aí vai ter que ter um termo de específico de entrega de preso, depois vai ouvir testemunha, e tudo vai começar. O interrogatório, a apuração do delito vai começar. Então, esse negócio de a pessoa, vou deixar esse preso aqui 2 dias aqui, sem se alimentar direito, em condição insalubre, não vou falar nada com ele. Está errado. De acordo com o que a gente leu aqui, o negócio é na hora. Fez aqui, levou lá, acabou. Né? Aí vocês avaliem se o que está acontecendo é legal ou é ilegal. Né? Escrito está. Aí leu 306. Vamos lá. 306. Dentro em 24 horas depois da prisão, será dada ao preso... Caput. 306. O caput, a cabeça, 306. A prisão... Não aparece aqui para mim, não. A prisão a 306, a prisão de qualquer pessoa... Isso. Ok. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tem o Ministério Público aí também. Então, olha só o que o legislador quis dizer. A prisão de qualquer pessoa e o local, a prisão e o local, vai ter que ser comunicado imediatamente, na hora. Imediatamente a quem? Ao juiz, tem que tomar conhecimento que uma pessoa está presa. Ministério Público, tem que tomar conhecimento. Família do preso, família, ou se ele não tiver família, ou não quiser contactar a família, quem ele indicar. E aí vocês avaliem se em determinadas situações que aconteceram, as famílias foram acionadas, Ministério Público, se tudo aconteceu como está escrito aqui. Vocês têm... Thaís, continua aí que eu vou pegar minha água. Vai lá. Pode ir lá. Então, vamos passar, ó. Então, vocês entenderam esse 306. O parágrafo 1º diz o seguinte: em até 24 horas após a realização da prisão, até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral vai ter que ser mandada para a Defensoria Pública. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá? Então, olha só. Em até 24 horas, tá? A pessoa vai ser encaminhada, comunicado, o juiz já foi. Ela vai ter que ser encaminhada ao juiz competente, o auto de prisão em flagrante, e caso o autuado não informe nome de advogado, chega lá, não tem advogado e tal, a Defensoria Pública vai ter que ser chamada. Aí vocês vão avaliar de novo se existe alguma situação aqui em que alguma pessoa foi presa e ninguém teve acesso ao advogado. Aí vocês têm que ver, porque está escrito aqui que a pessoa tem direito a advogado. Deu para pegar até agora? Então, beleza. Então, se não tem advogado, Defensoria Pública está ali para isso. Vocês ouviram falar da Defensoria Pública aí em algum lugar, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Agora, veja bem. Parágrafo 2º diz: no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa. Muitas cenas apareceram aí com pessoas com papelzinho na mão, não é isso? A nota de culpa. Muita gente não sabe o que é nota de culpa. Nota de culpa é um documento que é fornecido ao preso, onde consta o motivo da prisão, o nome de quem o prendeu e o conduziu à autoridade policial, por exemplo. Se for um policial militar conduzindo até a polícia civil, tem que constar, e o nome das testemunhas ouvidas. Essa nota de culpa, aquele papelzinho, é isso aí. Você está entendendo? Assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Vocês estão conseguindo dimensionar as coisas? Estão abrindo a mente? Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Estão perguntando aqui se a pessoa não assinar. Se não assinar, também tem saída. É só 2 testemunhas assinarem ali e está tudo certo. Entendeu? Mas eu estou falando, prestem atenção no prazo, tá? O prazo é rápido. Isso tem que ser feito na hora, tá? Então, além isso aí é uma atuação do judiciário, é uma atuação da polícia, é uma atuação da OAB, é uma atuação da Defensoria Pública, são vários órgãos que têm que estar envolvidos em prisão, qualquer tipo de prisão, né? Vários órgãos têm que estar envolvidos. O artigo 308, leia aí para a gente esse artigo 308 para a gente ver que não tem desculpa para demorar a entregar, por exemplo, um preso a um juiz. Como é que diz o artigo 308? Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado
A do lugar mais O próximo. preso será logo. Então, o que, que o legislador está falando para a gente? Olha, ele quer dizer o tempo todo o seguinte: prendeu alguém, comunica logo a família, comunica o juiz e tomem as providências para ver o que, que vai ser dessa pessoa. Porque essa pessoa não pode ficar perdida no mundo, ela não pode ficar sem solução, ela não pode ficar presa para sempre dentro de uma viatura ou em qualquer outro lugar. Então, o legislador, ele quer, ó, rapidez, logo. Então, não tem desculpa. Ah, mas na minha comarca hoje está sem juiz. Tá, pega ele e vai para a comarca vizinha. Você vai arrumar um juiz lá. Com certeza. É isso que o legislador quis dizer. Agora, vamos para o 310. 310 diz aqui: quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições do artigo 19, inciso 1, ou parágrafo 1, 2 e 3. Não, 310. Após receber. Ah, tá. Por que tem um 310 antes? É porque. Não, não tem um 310 antes. Aqui tem. Não tem. É esse que eu estava lendo aqui. Vamos lá. Após, esse, né? Após receber o auto, é esse? E após receber o auto, isso. O auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente... Então, pode parar. Veja bem, vamos lá escolher as palavras e agora vamos prestar muita atenção nessa parte que é essencial. Então, recebeu o auto de prisão em flagrante, então temos até 24 horas para agilizar a audiência de custódia. Então, se vocês sabem de alguma situação, de alguém, de algum parente de vocês, de algum conhecido, que ficou mais de 24 horas para ter acesso a uma audiência de custódia, saibam vocês que a prisão se torna ilegal. Tá entendendo? Eu já quebrei uma prisão aqui assim, a pessoa ficou 48 horas na grade e nada de marcar audiência de custódia, simplesmente fui lá, aleguei que o 310 passou das 24 horas e houve um relaxamento de prisão na mesma hora, tá? Então, isso é importante. E outra coisa que é importante nesse artigo é que quem deve estar presente na audiência, na audiência de custódia? O acusado, o advogado do acusado ou a defensoria pública, se ele não tiver dinheiro para pagar ou se ele não tiver advogado constituído, e o membro do Ministério Público, que é o órgão acusatório e o órgão que vigia a lei. O Ministério Público tem duas funções. Ele vigia a lei, está tudo certinho, e é o órgão acusatório. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. Esse fundamentadamente quer dizer o quê? Toda decisão, isso está na Constituição, a gente vai ver depois, toda decisão de juiz tem que ser fundamentada. Tem que ser fundamentada. Já aconteceu um caso aqui em que um cliente meu, né, ele ganhou a parte ré, ganhou uma liminar. O juiz simplesmente falou assim: retire o nome do Serasa, tarará, 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 acabou. Nós recorremos e ganhamos. Por quê? Porque não tinha fundamentação. Olha só, uma coisa boba, né? Mas ele tinha que dizer, tá, tira o nome do Serasa, por quê? Porque aconteceu isso, ele tem que fundamentar. Não fundamentou, perdeu, entendeu? Então é assim que funciona. Então vamos... e outra coisa, que agora presta atenção que vocês vão entender que é importante. Vamos lá. Quem que eu falei que tem que estar nessa audiência? Advogado, constituído ou defensoria pública. Vamos que, numa situação hipotética, eu estou vendo que uma pessoa está presa, né? Eu quero ajudar como advogado, eu quero ajudar essa pessoa. Quero ajudar.
Então, aí eu quero chegar ali para o juiz e falar, olha, eu quero ajudar a soltar o Adalex, eu quero fazer a audiência de custódia do Adalex. Só que a Adalex mora na Bahia, eu moro no Rio de Janeiro. E a audiência, o juiz já disse que vai ser virtual. Como é que eu vou colher a assinatura do Adalex, né? E aí a gente vai aqui, para vocês entenderem como é que funciona, na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Estatuto da Advocacia e da OAB. O que diz o artigo 5º da OAB? O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, que é a procuração que você assina. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Então, se o Adalex está na furada, eu quero fazer a audiência de custódia dele, não tenho como colher a assinatura dele, eu posso chegar para o juiz e dizer, é uma situação de urgência, ele confia em mim e eu quero representá-lo. Não tenho instrumento de mandato, ele ainda vai me dar, porque eu tenho a prerrogativa como advogada de atuar por ele aqui por 15 dias, prorrogável por mais 15. Então, se vocês conhecem alguma situação em que o advogado não teve acesso à audiência de custódia porque não tinha procuração, está errado. Pelo próprio Estatuto da OAB. Advogado pode agir sem procuração. Só para vocês saberem, tá? Então, dito isso, volta lá no 310, aí pode ir para o inciso 1. O que o juiz pode fazer nessa audiência de custódia? Como é que rola essa audiência de custódia? O inciso 1, ele fala que o juiz pode relaxar a prisão ilegal, né? Agora, vamos imaginar que não existisse esse inciso 1, que não existisse esse 310, não existisse. Ou vamos imaginar que a audiência de custódia acontece aqui na minha cidade e vamos supor que o presidente do Tribunal de Justiça chega aqui no juiz e fala, colega, o negócio é o seguinte, faz audiência de custódia aí, mas não usa o 310, não. Não usa, não. Deixa isso baixo. O que vai acontecer? Ele mandou fazer audiência de custódia, não mandou? Mandou. Mas ele mandou o quê? Vamos numa situação hipotética, né? Claro, gente, hipotética, isso não tem como acontecer, né? Não tem como acontecer. Então, numa situação hipotética, vamos dizer que o presidente do tribunal falou que o juiz aqui foi no ouvidinho dele e falou, vamos usar não, tá? Beleza. Seria o teatro, concorda? Que o que eu vou fazer ali se eu sei que a prisão é ilegal e eu não posso pedir o relaxamento de prisão? O que vai adiantar? Então, pessoal, vamos lá, Thaís. Para simplificar para a nossa galera entender. Imagine aí que você chega no médico, tá? O médico vai lá, testa qual é a doença que você está. Olha, você está com dor de dente. Aí ele prescreve para você o remédio, tá? E aí ele faz a observação lá, ó, só existe um remédio para essa dor de dente, mas você não pode prescrever esse remédio. Exatamente. Aí você vai lá na farmácia, entrega lá, e aí a pessoa vai olhar e diz, o senhor está com dor de dente, o dentista constatou aqui que o senhor está com dor de dente e tal, só que tem um detalhe, o único remédio para dor de dente é esse aqui, ó, artigo 310. Mas você não pode... Mas, deixa eu te falar uma coisa. Um médico, ele é um médico, ele é um dentista. Eu sou farmacêutico. E ele me proibiu de usar aqui o remédio 310. Eu não posso usar. A morfina. Isso. É claro, gente, que a gente não está falando
gente está falando de uma coisa hipotética, gente. Pelo amor de Não, Deus, porque isso não acontece. Não, senão seria um caos. entendeu? Pelo amor de Essa é uma Deus. situação importante. Só não, entendeu? Porque o negócio é. Então tá. Então, só para a gente fundamentar, e vamos prestar um pouco atenção nisso daqui, que é muito relevante. Relaxar a prisão ilegal. A gente já conseguiu entender que uma prisão ilegal é também aquela que leva mais de 24 horas para poder acontecer a audiência de custódia. Mas existem outras coisinhas que tornam a prisão ilegal. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, privar injustamente os seres humanos de sua liberdade, sujeitando-os a confinamento físico em condições de privação, é por si só incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas, bem como com os princípios fundamentais enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo artigo 3 garante o direito à vida, à liberdade e à segurança da pessoa, desde, presta atenção nessa informação agora, desde quando foi criada, em 1945, estou vendo um monte de carinha com o olho desse tamanho aqui assustado. Desde 1945, o Brasil participa da ONU, sendo inclusive um de seus fundadores. A organização nasceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de manter a paz e a segurança no mundo, promover o progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos. Deu para entender o tamanho de um problema hipotético desse? Deu para entender a dimensão? Deu? Outra coisa, vamos mais à frente um bocadinho para as carinhas ficar desse tamanho mesmo. É o que vocês estão entendendo. Outro motivo de prisão ilegal seria, num caso extremamente hipotético, de detenções não reconhecidas como sequestros e desaparecimentos involuntários. No caso de pessoas que tenham sido sequestradas ilegalmente, detidas sob a lei do país, até por funcionários públicos, policiais, e subsequentemente até assassinadas ou mortas, ou que tenham tido seu desaparecimento, né, provocado, o Comitê de Direitos Humanos concluiu que a detenção viola o artigo 9 da Convenção. O sequestro e a detenção por agentes de um Estado membro de pessoas em um outro país oferece um outro exemplo, que é a prisão e detenção arbitrária. Entenderam agora o tamanho da dimensão desse problema hipotético que a gente está falando? Pessoas sequestradas pelo Estado torna a prisão ilegal e, além disso, você viola tratados internacionais. Deu para ver? A carinha assustada aí, ó. Entenderam, né? Que conhecimento liberta e é tudo na vida? Então é desse jeito. Só lembrando, pessoal, duas observações aqui que são importantes. Primeiro, as pessoas continuam acreditando que comida nutritiva é miojo. Elas acham que vão chegar aqui e que, assim, nós temos a solução para todos os problemas e é só você pegar o seu miojo, colocar no fogo, em 3 minutos está pronto e vai ser a comida mais nutritiva do mundo. Não. Isso aqui é cenoura, beterraba, brócolis, é comida nutritiva. E isso você tem que preparar para ficar gostoso, para ficar saboroso. Nós estamos te ajudando nesse processo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Não é instalou o dedo e os problemas estão resolvidos. Até porque eles foram criados por essa inércia, por essa falta de conhecimento. O que nós estamos tentando fazer é ajudar todo mundo aí a entender que sem conhecimento nada se resolve nesse país. Então, primeiro ponto, conhecimento. Tá? Segundo ponto, eu tenho dito, muita gente perguntando, então e agora? Se fulano fez isso e aquilo, que o Beltrano está fazendo, e agora nós estamos perdidos, o mundo acabou. Não, nós temos alternativa.
alternativa. Tenho repetido isso, vou falar mais uma vez, e muito provavelmente devo falar isso mais outras vezes ainda na live de hoje. Nossa prioridade é eleger o Rogério Marinho. Nossa prioridade é eleger o Rogério Marinho. Como? De que estado você é? Ah, eu sou do Maranhão. Quem é o seu senador no Maranhão? Joaquim. Procura as redes sociais do Joaquim, o e-mail do Joaquim, gaste tempo, se dedique. Nada acontece por acaso. O grande problema do Brasil, um dos grandes problemas, é que as pessoas querem comer das frutas que elas não compraram a terra, não plantaram semente, não cultivaram, não gastaram R$ 1 para irrigar, não colheram, recebem ali um prato cortado, e aí depois alguns dizem, mas essa manga aqui está um pouco amarga, eu não gosto, prefiro aquela outra. Assim, é isso que a gente precisa evoluir, sabe? Nesse sentido, nós precisamos evoluir bastante. O que acontece? Por isso que nós estamos fazendo essa leitura da lei, tá? Da lei crua, direto da fonte, a lei para que vocês possam entender quais são os nossos direitos, porque durante todo esse tempo nos cobram os nossos deveres, mas não nos apresentam os nossos direitos, tá? Então, esses são os nossos direitos e nós precisamos entendê-los. À medida que nós entendemos, vai ficar fácil na hora de se votar naquele senador lá do Maranhão, naquele senador lá da Bahia. Só para você ter ideia, na Bahia, são 3 senadores lá na Bahia. São 3 senadores. Esses 3 senadores, todos os 3 senadores são alinhados com o PT. Assim, é uma coisa assim, absurda. Mas se eu tivesse na Bahia, eu faria isso. Eu iria lá e, olha, entrava, Otto Alencar, Ângelo Coronel, então, assim, é isso que tem que ser feito, gente. Essa cobrança que deve ser feita, entendeu? Então, essa é a ferramenta que nós temos, é isso que deve ser feito. São 9h27, pessoal. A gente já vai se encaminhando para o encerramento aqui da live. A Thaís vai fazer as considerações finais dela e a gente volta na próxima semana, na próxima quarta-feira. Espero que a gente consiga fazer na minha conta principal. Vamos ver, se não a gente vai fazer por aqui. Eu sei que essa live e esse projeto é um projeto que é muito importante, né? Precisa chegar no maior número possível de pessoas. Aqui a conta reserva, a gente tem um número muito pequeno de pessoas em comparação com a conta principal, mas estamos aqui tentando encontrar meios, formas alternativas, ao invés de ficar reclamando da escuridão. Isso aí. Vamos lá, Estamos aqui o material, tá? Eu vou disponibilizar, que é em PDF. Eu posso disponibilizar lá no Telegram, no grupo do Telegram, tá? Eu coloco depois o link lá no Story, vocês podem entrar lá e pegar, tá? A gente está indo para o final da live, deixa eu só terminar de fazer só uma consideração, que é terminar de ler esse artigo 310, que é rapidinho. Então, o primeiro item que o juiz pode fazer dentro da audiência de custódia é relaxar a prisão, né? Isso nós já entendemos. A live vai ficar gravada assim. O segundo item, tá, é converter a prisão em flagrante, que a gente viu lá no início, em preventiva, que é uma das prisões provisórias. Quando presentes os requisitos do artigo 312, que a gente vai ver na semana que vem, e se revelarem inadequadas, preste atenção nessa parte. O juiz ele vai converter na audiência de custódia a prisão em flagrante e preventiva se seguir alguns requisitos que estão no artigo 312, tá? Vocês podem até ler para a semana que vem, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, ele vai suar a camisa para ver o que ele pode fazer para manter a criatura solta. Ou ele vai dar uma fiança, e aí está lá no 319, que semana que vem a gente vai ver. Ele pode dar uma fiança, ele pode dar uma tornozeleira eletrônica, qualquer coisa. Entendeu? Então, ele só vai prender em último caso. Último caso. E quando se trata, por exemplo, de idoso,
a situação é mais crítica. Geralmente você bota para casa. É assim que funciona, tá? E para fechar, o juiz, dentro dessa audiência de custódia, ele pode também conceder uma liberdade provisória, porque a pessoa vai sair da audiência de custódia, ela vai continuar respondendo o processo. Porque na audiência de custódia, você não pode entrar no mérito. Né? Se eu vou defender uma pessoa por homicídio, foi pega em flagrante por homicídio, eu não vou debater com o juiz da custódia que ele não matou, que ele matou, que foi assim, que foi assar. Eu não vou fazer, eu não vou entrar no mérito. A audiência de custódia é só para saber se houve ilegalidade na prisão. Aí o juiz pergunta, o policial te tratou bem, te bateu, fez, aconteceu, como é que você foi tratado? Essas coisas todas têm que ser ditas. E aí o juiz ele pode conceder uma liberdade provisória, se ele assim entender, com fiança ou sem fiança. Ele também pode fazer. Processo continua? Processo continua, porque ninguém discutiu o mérito, não teve contraditório aqui ainda. Mas ele pode soltar. E a gente já viu, então, só para ficar na mente, que no caso de uma prisão ilegal, a pessoa vai para casa. Go to home, entendeu? Ela não fica, ela vai para casa. Só para vocês entenderem. Então, se tiver uma situação hipotética, como eu falei, da Organização das Nações Unidas, e tem muita gente que pensa, tem muitos raciocínios aí sobre a ONU, que a ONU isso, que a ONU... Não me interessa. O que me interessa é o que está, é isso que vocês têm que focar. Não me interessa os dirigentes de determinados órgãos, qual a ideologia que eles têm na cabeça deles. O que interessa para nós é o que está escrito no papel. Se fulano gosta de amarelo e o outro gosta de vermelho, para mim pouco importa. A lei é a mesma para todo mundo. Tanto é que ela está consignada, está escrita no papel. Então não me interessa se ele gosta de amarelo e o outro gosta de vermelho. Vai ter que cumprir do mesmo jeito, entendeu? Então é assim que funciona. Aí o pessoal perguntando aqui para a gente já finalizar, o pessoal perguntando sobre as crianças. Como é que fica a situação ali das crianças? Porque elas não são culpadas de nada, né? Então, olha só. A gente tem uma coisinha chamada, isso aqui, ó. Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança e adolescente são duas coisas diferentes. Criança até 12 anos incompletos. Adolescente de 12 a 18 anos. Criança, nós sabemos que menores de 18 anos sofrem medidas socioeducativas. Elas são internadas em lugares diferentes, só para adolescentes. E ali podem permanecer até no máximo 3 anos, e eu não vou entrar no mérito de quanto e quanto tempo tem que ser revisado, nem nada disso, só para vocês entenderem. Criança não cumpre nem medida socioeducativa. Nem medida socioeducativa. Não pode. Você não pode. Criança tem um princípio básico que tem aqui, que é o princípio da prioridade absoluta. A criança é tratada pelo Estado com todo cuidado. Ela tem prioridade em fila, em cirurgia, até na justiça. Quando você entra com o processo, que é criança, por exemplo, minha filha, eu estou com o processo dela em face de uma operadora de plano de saúde, o processo dela andou mais rápido, porque ela é criança, tem prioridade. Então, ninguém pode botar a mão em criança. Isso viola, assim, frontalmente a nossa Constituição Federal, o ECA, que é uma lei infraconstitucional, está abaixo da Constituição, e acordos internacionais. Se acontecesse uma situação dessas, que eu não quero nem imaginar que aconteça isso, Deus me livre, mas seria, assim, um caos absoluto, uma violação internacional, entendeu? É um negócio, assim, completamente... Não dá para pensar que isso ia existir aqui, não. Não dá para pensar que isso pode acontecer. De jeito nenhum. Claro que é uma situação hipotética, mas se acontecesse, seria, assim, um caos, extremo caos, que ninguém pode botar a mão em criança, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Ainda mais confinar a criança, como pessoas estão falando aí, não pode, isso não existe, tá? Isso dá
um quiprocó sem tamanho, um negócio que é surreal. Isso dá corte internacional, para vocês terem uma ideia, tá? É negócio de... é bem para cima. E ultrapassa nossas fronteiras. Então, isso aí vocês precisam saber, né? Isso é uma situação hipotética que a gente está trazendo aqui para vocês, mas nem pensar em botar a mão em criança. E quem mandar fazer isso com a criança é pior ainda. Quem fez e quem mandou fazer vai responder juntinho, até numa corte internacional. Porque isso não pode acontecer, de forma nenhuma. Tá? Muito bem. Pessoal, a gente vai se encaminhando para o final aqui. Eu vou trazer, responder algumas perguntas. Então, a partir de agora, vocês podem fazer algumas perguntas e eu vou escolher algumas delas aqui. A gente vai fazer essas perguntas e, em seguida, eu vou encerrar, tá? Então, já podem começar a fazer os questionamentos aí. São as perguntas relacionadas ao que a gente está tratando, né? Tem uma pessoa perguntando como é que se pode acionar a Corte Internacional? A pessoa tem um processo que faz, você entra em contato com eles, tem um site, pode entrar em contato com eles e aí os advogados podem fazer denúncias, ou pessoas também do povo podem fazer denúncias a nível internacional, caso alguma violação dessa aconteça, em qualquer época que for, entendeu? Pode ser feito. Começa pelo site, que eles têm os trâmites deles, né, próprios. E aí eles vão explicando passo a passo e a pessoa consegue fazer. A Jocelyne pergunta, e o povo pode fazer alguma coisa? O que o povo, a população, pode fazer nesses casos de atrocidades? Nesse caso aí, foi o que eu falei. Se acontecesse um caso desse, né, Deus me livre isso, mas se acontecesse, o povo também poderia acessar esses sites internacionais, né, procurar advogados para ver como é que faz, né, os trâmites direitinho. E também a questão que você falou aí, se alguém achar que tem alguma violação, que está vindo de algum lugar, se está vindo de algum lugar, você veja quem pode punir esse lugar para você ir na pessoa que pode punir. Então, nesse caso, por exemplo, se vamos supor aqui, completamente hipotético, assim, negócio que eu tirei do nada, que o judiciário, né, esteja, sei lá, abusando de algum poder, qualquer coisa. Quem é que pode resolver essa história? O Senado Federal, por exemplo, né? É o órgão que fiscaliza. Então, ele pode fazer alguma coisa. E aí o povo entra como? O povo entra pressionando os senadores para que votem de modo correto para que providências sejam tomadas. É simples assim. O povo tem um poder que não sabe que não tem ideia que tem, por desconhecer leis, por desconhecer tratados, por desconhecer, principalmente, quem pode ser cobrado e de que forma pode ser cobrada. Por isso que as pessoas muitas vezes entram naquela crise de ansiedade, entrega para Deus e não faz mais nada. A gente tem que entregar para Deus, mas toda fé sem ação é uma fé morta. A gente tem que agir, tem que fazer alguma coisa, né? Se fez uma coisa e não deu certo, deu ruim, então muda, né? Vamos reagrupar e ver que estratégia tomar. E aí eu só consigo visualizar, sim, fazendo as coisas, e dão certo, tá? Fazendo as coisas dentro das 4 linhas. Consegue-se muitas coisas, coisas grandiosas, né? Nós temos aí um legado bem bacana dos 4 últimos anos, que foi tudo dentro das 4 linhas e está tudo no azul. Então, assim, dá certo, dá certo. Agora, a gente precisa que o povo se levante, se acontecer alguma situação dessa, que eu estou falando completamente hipotética, não sei nem de onde que eu tirei isso, aí o povo é a voz, porque Supremo é o povo. Thais, a Cristina está perguntando o seguinte, essas pessoas podem requerer alguma indenização por tudo que estão passando? Se a pessoa se sente injustiçada ou ela acha que foi presa e os trâmites não foram respeitados e tal, essa pessoa pode requerer uma indenização? É ao Estado que ela se dirige? Olha só que bacana essa pergunta.
Eu não vou me recordar o ano, depois eu pego, coloco tudo bonitinho lá no Telegram, coloco aqui no Instagram também, marco a da Alex, não tem problema, vou trazer para vocês. Bem bacana essa pergunta e oportuna. Há um tempo atrás, não sei se foi 3, 4 anos atrás, nós temos uma jurisprudência formada pelo STF que pessoas que são presas e que ficam em condições insalubres, agora eu esqueci o nome da penitenciária, e depois vou lembrar, que os presos foi até fechada, os presos estavam numa condição horrível, todos eles saíram e tiveram direito à indenização. Né? Então, vocês têm que entender que processo penal é uma coisa, ele não se confunde com a área civil. Se você foi preso de forma ilegal, se o Estado não te tratou como deve ser tratado, se você cumpriu uma prisão que não era para cumprir, tudo isso, você tem direito a buscar uma indenização na área civil. Como, por exemplo, eu estou fazendo agora com 2 irmãos que foram presos indevidamente, pegaram uma pena de 22 anos por um homicídio que não cometeram. Eu consegui absolvê-los, depois do trânsito em julgado, tem uma revisão criminal, consegui absolvê-los e agora a gente está entrando contra o Estado para a gente pegar uma indenização, porque eles merecem, que eram 5 anos lá dentro da cadeia sem ter culpa nenhuma. Entendeu? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem direito, sim. A Gabriela está perguntando aqui. Existe algo que nós, como povo, podemos fazer contra esses desmandos? Uma espécie de uma ação conjunta ou algo parecido? O que podemos fazer, se caso isso tudo viesse a um dia acontecer, é cobrar, primeiro, estudar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Informação é vida. Segundo, cobrar as pessoas que podem resolver os problemas. Ir direto na solução. Quem que seria hoje, caso se tivesse acontecendo, lógico, quem que seria hoje a nossa solução? Que a Alex falou. Quem seria a nossa solução? Quem é que a gente tinha que bater um fone, mandar um e-mail, ir no chat de uma rede social e falar? Tem uma pessoa que podia resolver nosso problema. Então é isso que a gente tem que fazer. Porque tem um lado da história que quando que bate muitas informações, é uma guerra de informação danada, que bate muitas vezes uma informação e ela acaba virando realidade. São muito enjoados. Tem uma galera que é enjoada, que fica batendo, né? Enjoando, batendo a mesma coisa 30 vezes. A gente também pode ser chato. Né? Às vezes para bater, uma hora vão ter que abrir a porta. Não tem jeito. Então vocês têm que levantar e tem que cobrar quem tem que ser cobrado. Thaís, por que os advogados não denunciam? Eles têm medo de uma Suprema Corte? Qual é a questão? A OAB? Por que essas pessoas não se sensibilizam diante de uma possível, um possível desrespeito da Constituição brasileira? Então, eles fizeram, sim, teve um grupo, né, de advogados que fez a OACB, né? Um grupo de advogados que corresponde a uma ideologia que estão se levantando, que estão se manifestando. Infelizmente, eu não vejo apoio da OAB em situações hipotéticas desse tipo que a gente está comentando aqui agora. Eu não vejo apoio agora. Né? Porque às vezes, não sei, tem uma ideologia diferente, sei lá, não sei, entendeu? Eu não consigo achar esse apoio. Mas uma coisa eu sei, grupos de advogados estão se levantando e tem força, entendeu? Então, se as pessoas, uma andorinha não faz verão não, mas várias fazem. Então, é assim que funciona. Tudo começa do pequeno, né? Até chegar ao grande, é assim que funciona. E pressão, sempre muita pressão. Pressão alta, né, gente? A gente tem até tomar remédio, aí fica ruim, não é isso? Então, pressão alta. É pressão alta agora. A Tamira está perguntando se pode ser feito um abaixo-assinado por todo mundo, assim, depois entregar isso ao Senado para punir um ministro, por exemplo. Não, Ou não, até o Tribunal de Haia. Não, vamos lá.
Se acontecesse uma coisa assim, eu não creio que abaixo-assinado resolveria. Porque se a gente estivesse vivendo um cenário desse, a identificação da pessoa ficaria um pouco comprometida, comprometeria um pouco, e essa pessoa poderia ser alvo de algumas coisas, né? Então, nessa hora, para mim, abaixo-assinado não. Mas numa situação dessas, você cobrar a quem tem que ser cobrado, aí sim, aí vai longe, entendeu? E também cortes internacionais, se acontecesse, porque temos acordos, né, internacionais. Nós não vivemos numa bolha, como o Adalex fala, saia da bolha. Nós não vivemos numa bolha. O Brasil não é só o Brasil dentro do planetinha, né? A gente tem outros países aí, né? Tem outras organizações aí fora que fazem pactos, acordos. Essas coisas a gente tem que procurar saber, né? As pessoas ainda fazendo alguns comentários aqui sobre as cortes internacionais. A Regina está explicando que já foi feito um abaixo-assinado como esse aí pelo Coppola e, né, não deu em nada, né? Então, assim, algumas ações são... Sim. Pode falar. Eu falei isso. O abaixo-assinado, nesse caso, não adiantaria muita coisa, porque se tivesse acontecendo uma situação dessa, as pessoas seriam facilmente identificadas. E aí poderiam sofrer algum tipo de retaliação. Então, não seria um método seguro. Acho que o método mais seguro é você buscar apoio de quem o representa, né? De quem tem certo poder na mão. Há alguns momentos que nós podemos tomar determinadas ações, ações diretas. Outras vezes, nós temos que tomar algumas ações indiretas, como é o caso. Quem nos representa são os deputados federais, deputados estaduais para o Estado, os deputados federais para a nação e os senadores. Então, o que você tem que fazer? Quem são os deputados federais no seu Estado? Veja lá os que têm um alinhamento. Cobre a esse deputado para que ele pressione o senador. Coloca todo mundo no bojo, tá? Coloca todo mundo junto. É isso que a gente tem que fazer. E aí, nós temos que pressionar os senadores. É o que nós temos aqui na mão, nas nossas mãos. É isso aí. Tá bom, gente? Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Quero só lembrar que essa live ela não ficará salva aqui no perfil Saia da Bolha, mas no YouTube Saia da Bolha, tá? Lá, então é só procurar aí. Procura aí no YouTube Saia da Bolha com a Alex Góes, você vai encontrar. Então eu vou disponibilizar essa live lá no canal do YouTube e a Thaís também vai disponibilizar, né, Thaís? Vou lá no meu canal, é só botar Thaís Muquice que vocês vão achar. No YouTube também. No YouTube também. Ótimo. Show de bola, então. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. A gente vai fazer uma temporada desse formato que nós desenvolvemos aqui. Eu acho que uns 4 episódios aí para a gente começar, para ver como é que é. A gente vai ver a possibilidade de tentar fazer isso na minha conta principal, então estou dando um tempo nela lá para ver se eles conseguem restabelecer. Enfim, eu estudei um pouco ali. Vou tentar usar as estratégias que eu vi lá para ver se vai dar certo, se eles vão restaurar a minha conta. Se não, a gente vai fazer por aqui mesmo, tá? Mas gostaria de agradecer a todos. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelas informações, pela pesquisa. Sempre muito importante esse tipo de informação. Obrigada a todo mundo, obrigada. Que todo mundo acenda a lâmpada na cabeça, comece a entrar em direito. Se vocês quiserem fazer faculdade de direito também é uma boa, entendeu? Super estimulo. Entendeu? E sempre o conhecimento é tudo, né, gente? Bom. Muito bem. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Boa noite. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.